Que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Filho, e o Espírito Santo estejam conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em pleno advento, o momento da espera da salvação daquele que é luz para iluminar o mundo, daquele que vem para definitivamente tirar as trevas do mundo e da nossa vida. O advento é tempo de paz do Senhor. Eu vou hoje, meus irmãos e minhas irmãs, utilizar-me da palavra de Deus para nós falarmos da paz de Jesus. A vinda de Jesus representa e nos promete e nos leva a termos o estado de paz. O estado de paz, o estado de plenitude, de segurança, de bem-estar. A paz é, acima de tudo, um estado divino. Então a paz é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus na nossa vida. E eu vou então passar a leitura do Santo Evangelho, do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Diz a palavra do Senhor: chegando mais perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: aqui é Jesus. Jesus na sua caminhada, na sua última viagem, da Galileia para a cidade santa de Jerusalém. Vou repetir. Chegando mais perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se pelo menos neste dia tu também compreendesses a mensagem da paz. Mas ai, isto agora está oculto aos teus olhos. Virão dias sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, investirão contra ti e te apertarão de todos os lados. Vão te abater juntamente com os teus filhos que estiverem dentro das tuas muralhas. E não te deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não soubeste reconhecer o tempo em que fostes visitada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ao avistar Jerusalém, ele chora. E esse Jesus que chora é o Jesus 100% homem, mas também na sua divindade. Jesus, no seu estado de piedade, ele olha para Jerusalém e chora. E ao chorar, ele diz: ah, se pelo menos neste dia tu compreendesses a mensagem da paz. Então o tempo do advento é o tempo em que Jesus vem nos oferecer a paz. E nós temos que estar preparados para receber a paz. E esta mensagem de Jesus, do Evangelho de Lucas, versículos 41 a 44, é uma mensagem dita para mim e para ti, meu irmão, para o mundo. O que é Jerusalém no texto desta palavra? Jerusalém é o mundo. Jerusalém sou eu. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Jesus está dizendo: ah, se tu compreendesses a mensagem da paz. E Jesus vem exatamente na sua vinda, nesta sua vinda, agora que nós estamos esperando no seu nascimento, é a mensagem da paz. A paz que é esse estado de plenitude,
de segurança, de bem-estar, esse estado divino que nos faz estar em comunhão plena com o nosso Jesus. Esta mensagem é que Jesus nos adverte que, se nós estivéssemos preparados para receber a mensagem da paz. E Jesus chora. Este é um momento importante da vida de Jesus para conosco. Jesus, na sua trajetória neste mundo, Jesus chorou apenas 3 vezes. Chorou quando chegou a Betânia e viu a aflição das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e toda aquela tristeza que se abatia lá em Betânia com a morte de Lázaro, seu amigo. Então, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, narra que Jesus chorou. Jesus também chorou no Getsêmani, como nos noticia o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. E chora também quando avista Jerusalém. Jerusalém sou eu, é você, meu irmão, é você, minha irmã. Então Jesus quer que neste Natal nós estejamos preparados para receber a mensagem da paz, para acolhê-lo no nosso coração. A grande festa de Natal não é a ceia esperando Jesus, não é a nossa comemoração mundana de receber Jesus. É importante que nós vivamos esta alegria, mas o que é mais forte em tudo isso é nós recebermos Jesus no nosso coração, para experimentarmos a paz. A paz, ela é a construção da nossa conversão. Quem tem paz está convertido. Quem recebe a mensagem da paz de Jesus, recebe Jesus em seu coração. Então, que este Natal seja um Natal de plena paz na nossa vida. Não somente no Natal, mas em toda a nossa vida. Porque Jesus diz mais, que se nós não recebermos e não compreendermos a sua mensagem de Natal, acontecerá conosco como aconteceu em Jerusalém. Aqui Jesus profetizou que em Jerusalém a cidade seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, Jerusalém foi destruída. E de fato, Jerusalém foi destruída. No ano 70 do primeiro século, o general Tito, que depois se tornaria imperador, comandando o exército romano, destruiu Jerusalém. Destruiu o templo de Jerusalém. Destruiu tudo em Jerusalém. Só deixou o muro de uma das partes do templo, que hoje é o Muro das Lamentações. A única coisa que ficou preservada naquela destruição foi o cenáculo. Quando no Pentecostes, lá naquele cenáculo, veio o Espírito Santo. Mas as demais coisas foram destruídas. E como disse Jesus, em Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, porque a cidade, o povo que morava ali, não compreendeu Jesus, não compreendeu a mensagem da paz. E neste Natal, nós pedimos a graça de nosso Senhor Jesus sobre todos nós, sobre todas as famílias, sobre todo o mundo, para que o mundo e nós, pessoalmente, não fiquemos
pedra sobre pedra. É por isso que é importante nós dobrarmos o nosso joelho, nós pedirmos a Jesus que nos conceda a graça de compreendermos e recebermos a paz. Com a paz nós teremos a conversão. Com a paz nós temos a nossa fé aumentada. Com a paz nós vivenciamos o amor. Com a paz nós temos a esperança viva em nossa vida de que assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele um dia de corpo e alma para nós vivermos no intenso paraíso. Senhor Jesus, que este Natal nos conceda a todos nós, que neste Natal nós possamos experimentar, não só nele, mas em toda a nossa vida, a Tua paz. Mesmo no mundo cheio de injustiças, cheio de mentiras, cheio de egoísmo, cheio de tantas coisas ruins que nos afastam de Deus, é possível, pela mensagem de Deus, que nós recebamos a paz de Jesus. Ó Senhor, que Tu nos conceda a paz. Também nesta mensagem, nós queremos deixar uma mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que nos é indicado por Pedro no seu primeiro sermão, no primeiro sermão privado de Pedro, na casa de Cornélio. Pedro vai visitar Cornélio, um pagão, e no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, ele diz assim: sabeis como Deus ungiu por Espírito Santo e com o poder dos milagres a Jesus de Nazaré, que andou por todo lugar fazendo o bem e curando todos os que o diabo tinha escravizado, é que Deus estava com ele. Mas eu quero chamar a atenção desse texto apenas para esta palavra, fazendo o bem, o testemunho de Jesus na nossa vida é fazer o bem. Se nós queremos ter a paz de Jesus, se nós queremos dizer sim a Jesus, Jesus nos dá o modelo, como está descrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Fazer o bem. Fazer o bem é o serviço que Jesus nos pede nesta vida. Então, este momento é o momento em que nós devemos ter essa persistência de fazer o bem, de nos esforçarmos para amar o nosso próximo como Ele nos amou. Este é um momento pleno em nossa vida, é um momento de plenitude, é um momento de alegria, é um momento de agradecimento a Deus por ter nos dado a oportunidade de vivenciar os seus atributos, porque um dos atributos de Deus é a paz. E eu quero aqui, meus irmãos e minhas irmãs, relembrando o que diz o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, em que Jesus diz para os discípulos e diz para toda a humanidade: deixo-vos a paz vos dou, porque a paz é o atributo daquele que busca Jesus na sua vida. Então, que este momento de advento seja um momento de conquista,
que nós peçamos a Deus, peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce sempre em nossa vida, que sempre nos procura, que Ele nos conceda a graça da paz. Feliz Natal!